gente inicia hoje um novo projeto de difusão da ciência, do conhecimento. O nome do projeto é Mais Que Um Exemplo. A aula de hoje é sobre hidrostática. O que seria hidrostática? Hidrostática é uma parte da física que se preocupa em estudar o equilíbrio dos líquidos. O que seria um líquido? O que ele tem de especial? Um líquido ele tem um volume constante, uma forma variável. Os pilares desse nosso estudo da hidrostática, lei de Stephen, lei de Pascal e lei de Arquimedes. Então, pelo equilíbrio aqui da nossa amostra de água, a gente vê que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Matematicamente, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O peso do líquido deslocado a gente calcula como massa vezes gravidade. Nesse caso, a gente está se referindo ao líquido, então é a massa do líquido vezes a gravidade. Dos nossos conhecimentos de física, a gente sabe que tem uma relação importante entre a massa e a densidade, que é dada por essa fórmula aqui que eu vou calcular. Densidade igual massa sobre volume. Massa vai ser densidade vezes volume. No caso, densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Pela fórmula, é notável que o empuxo é uma força que advém do próprio fluido, nesse caso específico do líquido. A gente analisando aqui a fórmula, a gente percebe que depende da densidade do líquido e do volume do líquido deslocado e da gravidade. Então, é uma característica que tudo relacionado ao líquido. E uma outra coisa importante é que aqui a gente analisou uma porção do líquido, mas se aqui dentro a gente tivesse um corpo de madeira, de ferro, de qualquer outro material, o empuxo seria o mesmo. Então, o empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Pela situação de equilíbrio, aqui no nosso exemplo, o empuxo é igual ao peso, né? Agora vamos imaginar, ao invés de uma amostra de líquido, um corpo, né? Madeira, ferro. Né? Então, ali no caso vai aparecer o quê? O peso de um corpo. Então, o peso do corpo, como que a gente calcula, né? Analogamente ao empuxo. Ao invés de densidade do líquido, vai ser densidade do corpo. Aqui, ao invés de ser o volume do líquido deslocado, vai ser o volume do corpo e a própria gravidade. Tá? A questão é se a gente imaginar esse corpo mergulhado, o que acontece? O volume do corpo vai ser exatamente o volume do líquido deslocado. A gravidade aparece nos dois, então a única grandeza que vai variar seria o que? A densidade. E aí, fazendo uma análise dessa densidade, a gente chega numa conclusão bacana que diz respeito à flutuação dos corpos. Como é que seria isso? Uma vez que o cara está completamente mergulhado dentro do líquido, o volume do corpo vai ser igual ao volume do líquido deslocado, e a gente consegue relacionar e estudar a questão das densidades. Quando a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, a gente percebe que o corpo ficará em equilíbrio numa determinada posição. Mas se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o que acontece é que o corpo tende a afundar. E o contrário, quando a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, o que a gente percebe é que o corpo, ao invés de afundar, ele acaba flutuando. O que a gente viu anteriormente é a situação de ter um corpo totalmente mergulhado no fluido. E lá a gente percebeu que o volume do corpo é equivalente ao volume do líquido deslocado. Daí a gente chega a um equacionamento bacana para a gente, que é exatamente o empuxo. O empuxo nada mais é do que o peso do volume do líquido deslocado. O que a gente vai fazer agora é analisar o que acontece quando o corpo está parcialmente mergulhado. E aí estou dando um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem 3 cubos de gelo mergulhado num recipiente com água em equilíbrio, e aí fazendo a questão do equacionamento da condição aqui de equilíbrio do corpo, a gente sabe que o empuxo é igual ao peso do corpo. Havendo a equação, a gente relacionando as densidades e os volumes, como a gente tinha visto anteriormente, a gravidade a gente consegue cancelar, acaba que a gente chega numa relação matemática fundamental importante. A densidade do corpo está para a densidade do líquido, assim como o volume do líquido deslocado está para o volume do corpo. Uma coisa importante é saber que esse volume do líquido deslocado nada mais é do que o volume submerso do corpo.
Então, existe uma relação do volume submerso com o volume do corpo. Matematicamente, se a gente considerar a densidade do líquido da água como 1, a gente sabe, relembrando, que a densidade da água no sistema internacional é 1000 quilos por metro cúbico. E no sistema usual, que é sistema internacional, no sistema usual, a mesma água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, sistema usual. Para a gente é muito interessante trabalhar com a densidade da água sendo 1, porque a gente chega numa equação que relaciona só porcentagens, que dá uma leitura direta para a gente. Densidade do líquido como sendo água ali 1, aí fica assim, volume do líquido deslocado, vamos agora trocar por volume submerso, então fica. A densidade do corpo é exatamente a relação entre o volume submerso e o volume do corpo. Isso matematicamente é o que? É uma porcentagem. Então, o volume submerso está relacionado com o volume do corpo e a partir daí, dessa porcentagem a gente consegue tirar direto a densidade do corpo, que normalmente cai isso nos vestibulares, nos grandes vestibulares. Nesse nosso exemplo aqui, ó, se a gente analisar o volume submerso, ele corresponde a 2 cubinhos e o volume do corpo 3 cubinhos. Aí se a gente fizer o equacionamento, a relação é 2 partes de volume submerso para 3 partes do volume do corpo. Logo, matematicamente, 2/3 é aproximadamente 0,67. No caso, como a gente está trabalhando com grama por centímetro cúbico, a gente chega a 0,67 gramas por centímetro cúbico, que no nosso exemplo aqui vai ser exatamente a densidade do gelo. Então, pessoal, para fechar o assunto, acho que eu vou dar 2 exemplos que exemplificam bem, né, a situação do empuxo. O primeiro exemplo é o submarino. É entender o que acontece no submarino. O submarino, para se manter numa determinada profundidade, ou flutuar ou afundar, o que ele faz? Na verdade, se você fizer qualquer análise, você vai ver que na lateral do submarino ele tem o quê? Uma canaletas onde ele acaba recebendo água, né? Então, se ele pegar água do meio externo, ele acaba tendo o quê? Uma massa maior, com isso uma densidade maior, e com isso ele acaba afundando. Para ele flutuar, o que ele faz? Ele libera essa água, no lugar da água entra a ar, então ele consegue ficar com uma densidade menor do que a água e desse jeito ele sobe. Para se manter, claro que aí ele vai fazer uma jogada na qual a densidade dele vai acabar sendo a mesma densidade da água. No caso do peixe, o que o peixe faz? O peixe ele tem um mecanismo sofisticado que é chamado bexiga natatória. O peixe, na verdade, a gente sabe que ele não vai fazer a mesma coisa que o submarino, porque o submarino ele não consegue mudar o volume, então ele tem que arrumar um mecanismo de mexer com a massa. A gente viu que densidade nada mais é do que massa sobre volume. Densidade nada mais é do que massa sobre volume. O submarino, o que ele faz? Ele não pode mexer no volume, ele mexe com a massa. Então ele pega a água ou libera a água, com isso ele consegue variar a densidade. No caso do peixe, que é o mecanismo da bexiga natatória, o que o peixe faz? Ele acaba alterando o volume dele. Então ele acaba pegando ar da água, quando ele pega ar, ele aumenta de volume. E como o volume é inversamente proporcional à densidade, quando aumenta o volume, diminui a densidade. Então a densidade dele fica menor do que a água. Então com isso ele sobe. Aí se ele quiser descer, o que ele faz? Ele libera esse ar, e como a gente está vendo aqui, o volume dele diminui, o volume diminuindo, a densidade aumenta. Então a densidade dele fica maior que a densidade da água, e com isso ele afunda.